Software CIPECAD, software para cálculo, dimensionamento e detalhamento de estruturas em concreto armado. Vamos apresentar o software utilizando a versão mais recente, a versão 2016. Uma vez introduzido o nome do arquivo, o software vai apresentar as 4 opções de introdução da nossa obra. Poderemos introduzir a obra a partir da opção obra vazia, onde teremos que fazer futuramente a criação dos pavimentos, locação de pilares e lançamento dos demais elementos. Podemos introduzir uma obra já importando uma obra de estrutura metálica do nosso software CIP Metálicas 3D. Fazer a introdução automática a partir de arquivos do AutoCAD. Ou utilizar a introdução automática IFC a partir de arquivos da tecnologia BIM. Vou introduzir a partir de arquivos do AutoCAD. Vou colocar os dados do meu edifício, como toda a parte de altura do pavimento, sobrecargas de utilização e cargas permanentes. É possível fazer o agrupamento entre pavimentos, caso eles sejam pavimentos tipos. Uma vez feito isso, iremos localizar os arquivos DXF-DWG. Então vou pegar aqui os meus arquivos. O software já traz a importação dos arquivos. Esses arquivos já foram introduzidos, os seus pilares, foram feita a locação dos pilares com um layer específico. A partir daí, o software já vai lançar automaticamente esses pilares. Iremos selecionar a referência desses pilares. Caso houvesse também layer para vigas, haveria a possibilidade do lançamento dessas vigas automaticamente. Uma vez introduzida a obra, iremos fazer as configurações das normas. Veja que o software traz a possibilidade de trabalhar com elementos de concreto e elementos de aço, aço dobrado, laminado, soldado, também utilizando a nossa norma. No caso aqui, a ABNT-NBR 14762, laminados e soldados pela 8800. Poderemos trabalhar com madeira e alumínio, juntamente com a opção de estruturas integradas. E aqui a nossa norma de concreto, a 6118 de 2014. Alumínio, parede, muros de concreto armado, alvenaria estrutural e lajes mistas. Essas serão calculadas a partir da Eurocode. Determinaremos a classe de resistência do concreto. Também iremos determinar os tipos de aço. É possível fazer o cálculo de vento e a introdução automática na obra a partir da nossa norma 6123, onde iremos visualizar o mapa eólico, a visualização das larguras de faixas, os fatores topográficos e os demais fatores de acordo com a nossa norma. É possível introduzir os efeitos de segunda ordem para calcular a opção do efeito P-delta. Também é possível fazer a introdução da ação sísmica na nossa estrutura, utilizando a nossa norma A 15421.
É possível habilitar a verificação de resistência ao fogo utilizando a nossa norma, a 15200. Podemos visualizar os estados, limites e combinações que o software vai utilizar, ou seja, toda a parte de majoração e minoração. Determinar a categoria de uso da edificação e a introdução das hipóteses de carregamento. Com relação ao carregamento, o peso próprio da estrutura já será levado automaticamente em consideração, uma vez introduzido o elemento. O software traz outras especificações, como toda a parte de classificação de agressividade do ambiente, para vigas, para blocos, e toda a parte de materiais para o aço, para madeira e alumínio. Ao dar a aceitar, será introduzido a nossa obra. Como eu disse, os pilares o software lança automaticamente a partir do arquivo DXF-DWG. É possível fazer edição de todos os pilares da nossa estrutura. Os pilares podem ser pilares de concreto retangular ou circular. Podem ser pilares metálicos, selecionando aço laminado, aço soldado ou aço dobrado. Com relação a pilares metálicos, o software traz as bibliotecas dos principais fornecedores do Brasil, como por exemplo aqui a gente pode visualizar a Usiminas. Podemos trabalhar com uma outra biblioteca, uma biblioteca da Açominas, da Gerdau. O software também tem a opção de trabalhar com pilares mistos, onde podemos trabalhar com pilar retangular embutido, seja retangular ou circular embutido, e os tubos preenchidos. O software também traz a possibilidade de introdução de pilares paredes. Uma vez introduzido os pavimentos e os pilares, é possível introduzir as opções de vigas. Aqui nas opções de viga, o CIPECAD traz a possibilidade de trabalhar com vigas rasas, vigas altas, com a opção retangular, com mesa colaborante, viga T invertida, viga retangular com seção variada, vigas de fundação, vigas não estruturais, vigas metálicas com conectores e vigas mistas. Selecionado a opção da viga a se trabalhar, introduziremos a largura e a altura, e se a mesma será introduzida abaixo da laje ou no mesmo nível. Podemos introduzir essa viga como uma viga simples, contínua, ou utilizando os recursos de captura que o CIPECAD permite. Introduzirei inicialmente como viga contínua. Veja como é simples a sua introdução. Poderemos introduzir como viga simples. Podemos habilitar os recursos ortogonais. Uma vez fechado um perímetro com vigas, o software já apresenta esse ponto de interrogação, que significa que existe um pano de laje e poderemos trabalhar introduzindo as lajes. Poderemos, uma vez introduzida uma viga, editar essa viga, alterar, apagar, visualizar a mesma no 3D. Com o pano de laje introduzido, poderemos introduzir as lajes.
Podemos trabalhar com lajes de vigotas. O CPCAD ele não traz biblioteca de lajes de vigotas. Teremos que introduzir toda a parte de característica geométrica dessa laje. Dessa maneira, o software vai levar em consideração o seu peso para cálculo dos outros elementos. Podemos trabalhar com lajes Steel Decks. Essa sim o software traz uma biblioteca, lembrando que ele calcula pela Eurocode. Lajes nervuradas com os fabricantes Astra, Atex e Uma. A laje maciça e o radier. Vamos selecionar a introdução da laje desejada. Uma vez introduzido uma laje, é possível copiar para todas as demais. Caso haja vão, é só apagar a laje. O software traz o recurso para trabalharmos com pavimentos tipos, copiando as informações de um andar para outro, e em poucos segundos lançaremos toda a edificação. O software traz o módulo de escadas, onde poderemos introduzir a escada na estrutura. Introduzindo a geometria da escada, como largura, altura da pisada, o espelho, a rotação, a chegada, as cargas relacionadas a degraus, a tipologia de escada que queremos introduzir, informações como a altura da laje, desníveis de arranque, degraus acrescidos, a forma definida ou livre, quantidade de degraus, largura diferenciada da escada, do patamar, largura da bomba, patamar apoiado em alvenaria, tirante, muro de concreto ou com conectores, ou patamar livre. Ao dar aceitar, poderemos introduzir a escada utilizando o recurso da captura, e posicionando a escada no local desejado, visualizando a escada na edificação. Uma vez lançada a escada, o software calcula ela em separado, como um elemento portante, e é possível visualizar o detalhamento da escada. Esse detalhamento será gerado também no recurso de pranchas. Uma vez introduzida a escada, o seu peso já será descarregado e todos os esforços nos elementos ao qual vão sustentar a escada. Falando em carregamentos, é possível fazer o carregamento superficial em lajes, selecionando a laje e introduzindo um carregamento sobre essa laje. É possível fazer um carregamento linear em vigas, como se fosse, por exemplo, a parte de alvenaria estrutural, alvenaria de vedação nessas vigas. O software permite o carregamento linear nelas, ao clicar. E teremos a opção de carregamentos livres. Pode ser concentrado sobre a laje, a viga, o pilar, linear sobre a laje, viga ou pilar, ou superficial, selecionando a área que vai desejar introduzir. Pode ser uma área específica. O software também traz as opções para os elementos de fundação.
Podemos trabalhar com sapatas em concreto armado, onde teremos sapata quadrada, sapata retangular centrada, sapata retangular excêntrica, sapata quadrada piramidal, sapata retangular centrada piramidal ou sapata retangular excêntrica piramidal. Ao selecionar, a introdução é bem simples, veja bem. Lembrando que existem as opções de sapatas excêntricas. O software também traz as opções de bloco sobre estaca. O CPCAD não calcula a estaca. A referência da estaca terá que ser introduzida pelo projetista ou calculista, como capacidades da estaca, diâmetro, referência, circular ou quadrada. Uma vez selecionado e cadastrado a estaca, podemos selecionar os tipos de blocos possíveis de se trabalhar no CPCAD. Temos o bloco com uma estaca, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até o hexagonal sobre 7 estacas. Temos a opção de selecionar o retangular, onde teremos a possibilidade de trabalhar de 3 a 30 estacas em X e de 2 a 30 estacas em Y, totalizando aí 90 estacas. Selecionar aqui uma estaca e introduzir aqui na nossa estrutura. Lembrando também que é possível trabalhar com tubulões. Ao invés de habilitar estacas, habilitar a opção de tubulão, base circular, falsa elipse e todas as informações relacionadas ao cálculo do tubulão, que será calculado pela norma 6122. Também é possível introduzir as vigas de equilíbrio e de travamento. As vigas de travamento para travar os elementos de fundação e as vigas de equilíbrio para conter o momento dos elementos excêntricos. Rapidamente aqui, introduzindo essas vigas, lembrando que quem possuir o módulo de cálculo avançado da fundação pode fazer o lançamento de cargas lineares em vigas, simulando o baldrame, utilizando as vigas de equilíbrio e vigas de travamento. Lançado essas opções, vamos calcular a nossa estrutura. Lembrando que o software calcula a estrutura juntamente com sua fundação. O software utiliza o módulo de multiprocessadores, onde ele consegue habilitar até 16 núcleos do seu computador, do seu processador, utilizando o módulo de multiprocessadores acima de 4 núcleos. Então vamos aguardar o cálculo da estrutura. Ao término do cálculo será aberto o relatório de erros, mas podemos fazer toda a parte de verificação da estrutura, toda a parte de verificação de esforços e resultados diretamente na tela, a partir, por exemplo, de opções de pilares. Visualizaremos toda a parte do detalhamento dos pilares, a geração do detalhamento e da plumada completa do pilar, toda a possibilidade de fazer as alterações do detalhamento, como as dimensões, a parte dos estribos, visualização dos diagramas, dos esforços, vista 3D
do pilar detalhado, passo a passo do dimensionamento utilizando a nossa norma. Todos os relatórios gerados no CIPECAD podem ser exportados em PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Podemos visualizar também todos os resultados das vigas, toda a geração da armadura, o seu detalhamento, toda a parte de esforços, o gráfico da área de aço, toda a possibilidade de fazer a alteração das armaduras longitudinais e armaduras transversais, visualização do resultado do relatório, também passo a passo da nossa norma, idêntico ao de pilares, só que com as opções de vigas. Visualização das opções das armaduras das lajes. Visualização dos resultados dos elementos de fundação. Toda a parte de verificação, o relatório. O detalhamento, a vista 3D para sapatas, blocos, toda a parte de geração de relatórios, relatórios com dados da obra, quantitativos, a visualização, por exemplo, aqui de toda a parte de quantitativos relacionados a formas, volume de concreto, total de barras em quilos, verificação da parte de esforços e toda a parte de reações na fundação, além de toda a parte da geração de desenhos do CIPECAD, desenhos de pilares, geração de todos os detalhes dos nossos pilares, podendo gerar pavimento por pavimento ou toda a plumada, desenho de vigas, toda a geração dos desenhos de vigas. Lembrando que todos os desenhos gerados pelo CIPECAD podem ser enviados automaticamente para o AutoCAD. E o software gera esse desenho e abre o AutoCAD automaticamente. E poderemos visualizar esses desenhos no AutoCAD. Aí vira um desenho comum do AutoCAD. E teremos lá toda a parte de geração de desenhos, de formas,
cargas na fundação, escadas, conforme a introdução dos elementos. Essa é a visualização dos recursos do CIPECAD.